Hoje é dia de livro, trago para vocês o meu 19º lido em 2023, o quarto do mês de maio. A gente conversa sobre Enquanto Houver Limoeiros, de Zulfa Cattle. Se você não me conhece, prazer, eu sou a Vivian, que alegria ter você aqui comigo para conversar um pouquinho sobre este livro, romance de estreia de Zulfa Cattle. Ela que é canadense, filha de sírios, mora na Suíça e enquanto ela fazia o seu mestrado em farmácia, ela escreveu este livro também. É um livro em que ela fala que é uma carta de amor à Síria e ao seu povo. Ele foi publicado o ano passado, em 2022, lá fora. E aqui no Brasil ele chegou neste mês, no dia 1º de maio, pela editora Verus. Ele tem 364 páginas e aqui a gente vai conhecer a história de Salama, que é uma adolescente vivendo a Revolução Síria. Salama, ela no início da Revolução, ela tem 17 anos e ela cursa o 2º ano de farmácia. E então o livro está ambientado aqui em 2011 e 2012 e se passa na cidade de Homs, que na parte antiga da cidade, que é onde ela mora. E aí a revolução se inicia e já logo no início ela perde o seu pai e o seu irmão. Na verdade, a situação deles fica indefinida, eles foram pegos pelos militares que apoiam a tirania, que apoiam a ditadura, né? E ela não sabe ao certo se eles foram mortos ou estão aí sob tortura. E logo em seguida ela perde a mãe. E então ela vai ficar aí sem pais, sem irmão, e a única pessoa que vai continuar ao lado dela é Laila, sua melhor amiga. A Laila é a amiga dela desde que nasceu. Elas são muito próximas, são quase como irmãs, e a Laila é recém-casada com o irmão da Salama. Então ela tá ali vivendo a sua lua de mel e já sem o marido, sem saber se está de fato viúva ou não, e descobre a sua gestação, né? Então ela vai viver junto da Salama. Como nessas revoluções, em guerras, gestantes, crianças, idosos sempre são alvos muito fáceis, a Laila vai se preservar e vai ficar escondida na casa delas. Enquanto Salama, ela vai se voluntariar ali no hospital de Homs para cuidar das pessoas que chegam feridas. E aí é muito interessante, é triste de se ver porque os profissionais de saúde também são alvos e começam a morrer, começam a ter ali baixa no quadro do hospital. Então a Salama, que estava cursando o 2º ano de farmácia, de repente vira uma cirurgiã. Quem trabalhava no hospital como faxineira agora é enfermeira e por aí vai, né? É o que temos, é isso ou nada, né? Então as pessoas que chegam feridas, os pacientes nem têm o que dizer, eles dependem dessas pessoas que se voluntariam. E aí a gente vai ver a falta de suprimentos, a falta de insumos, medicamentos, a falta de condição no geral, falta de água. E isso a gente está falando do início da Revolução, né? 2011, 12, quando a situação ainda não estava tão ruim como está hoje em dia. Que a situação hoje é assim de extrema miséria, né? Em 2023, 9 de cada 10 sírios vivem abaixo da linha da pobreza. A situação hoje é muito ruim. O pós-pandemia deles, né? A pandemia já foi muito traumática, o pós está ainda pior, né? São aí 12 anos de revolução em que a situação não se define lá, infelizmente. Então aqui a gente vai conhecer a história da Salama, tentando viver nessa situação de revolução, uma menina que está perdendo sua adolescência, sua juventude, e a gente vai ter alguns personagens principais que vão estar aqui nesse livro, que é, né, já disse, a Laila. A gente vai ter o Dr. Ziad, que é de fato médico e é a pessoa ali dentro do hospital que vai trazer uma figura mais paterna para Salama. E a gente vai ter Kalfon. Kalfon é uma entidade que a Salama criou
dentro do seu trauma, dentro do seu medo, a maneira que ela tem de reagir a tudo isso é criando essa entidade. Khalfon, que significa medo em árabe, ele é um homem que traz para Salama um pouco de ação para ela se preservar, para ela preservar a Layla. Ele usa muito do subconsciente dela para conversar com a própria Salama, né? Então, de uma certa maneira, é o subconsciente de Salama ali se personificando em um homem que chantageia, que ameaça e que deixa a Salama numa condição em que ela precisa tomar uma atitude, porque ela tem um sentimento de que ela precisa ajudar no hospital, que se ela não estiver ali vai fazer muita falta para os pacientes, né? Mas ela entende também que ela precisa se preservar, se salvar. Ela sabe que se ela continuar ali, ela muito provavelmente vai morrer, porque o hospital também é alvo nessas guerras, né? E ela precisa preservar a Layla e sua sobrinha, né? A Layla tá ali já no terceiro trimestre da gestação. A Layla quer muito ir embora, ela quer demais. E a Salama, ela deve isso ao irmão dela, né? Ela prometeu que cuidaria da Layla caso alguma coisa acontecesse com ele, e aconteceu, né? Então ela precisa muito cuidar da sua cunhada. E aí nesse meio tempo ela vai conhecer Kenan. Kenan é um rapaz de 19 anos que coincidentemente já era para estar na vida de Salama se a revolução não tivesse acontecido. E aí vocês vão descobrir como se dá isso aqui nas páginas. E depois que ela conhece Kenan, ela se apaixona. E dentro dessa paixão, vivenciando uma nova condição na vida dessa menina tão jovem, vai trazer mais questionamentos também, porque Kenan também já perdeu os pais. Kenan agora é responsável pelos seus 2 irmãos mais jovens, e Kenan, ele não quer ir embora da Síria. Pela condição do patriotismo, de identidade com a sua terra, identidade com o seu povo, mas ele também sabe que se ele ficar ali, ele vai morrer. E o Kenan, ele faz também um trabalho aí junto da revolução, em busca dessa libertação da Síria. Ele posta vídeos no YouTube com legendas em inglês para que o mundo inteiro tenha acesso às informações de um cidadão sírio que está vivendo a revolução. É um livro muito interessante, vai trazer esse conflito, esse dilema moral, patriótico, de preservação da sua própria vida. Tem muitos gatilhos aqui dentro dessa história, né? A revolução, ela traz vários tipos de violência, diversos, e aqui dentro a gente vai ver muitos deles. E vale ressaltar também que todos os personagens desse livro são fictícios, mas os acontecimentos, alguns deles, muitos deles, são acontecimentos reais. Aconteceram com diversos sírios, ou em condição de refugiados, que depois conseguiram contar a sua história, ou que tiveram a sua voz ali, ainda dentro da Síria, essa voz transformada em vídeo, né? E as pessoas tiveram ali acesso ao que estava passando na vida dessas pessoas. E aí a Zulfa Caton, a escritora, pegou esses relatos e transformou em acontecimentos da vida desses personagens aqui dentro do livro. Então a gente vai lendo e a gente se identifica ainda mais com a história, sabendo que vários acontecimentos aqui foram reais na vida de algumas pessoas. É muito triste, né? Então toda a situação aqui tem muita vida real, e é muito triste você acompanhar isso e você saber que isso é uma ponta mínima de um iceberg. A violência que acontece aqui dentro do seu livro, desse livro, é uma violência um pouco mais sutil. Ela não explora tanto os detalhes, né? Ela não descreve muito essas violências, então fica algo mais leve de se ler, mas ainda assim faz a gente refletir tanto, né? E não é só na Síria que acontece isso, Ucrânia e outros tantos países, e a gente fica muito triste. Eu me emocionei em vários relatos aqui dentro, sobretudo lá no hospital mesmo, quando vai chegando os feridos, e aí toda a condição em que eles vão
sobrevivendo, tentando salvar essas vidas. É muito cruel, muito triste mesmo. E a ditadura, ela só traz dor, né? A ditadura lá na Síria já dura 50 anos. Essa revolução tá desde 2011, ainda não se definiu uma situação lá, e a gente espera que isso aconteça da melhor maneira possível, que eles consigam sair da ditadura, porque a ditadura nunca será o caminho, nunca, né? A ditadura é total violação dos direitos humanos e a gente precisa que o mundo avance, né? E histórias assim, livros assim são necessários para a gente se sensibilizar um pouco mais, para algumas pessoas que defendem a ditadura poder entender um pouquinho como que é que funciona, né? Aqui não fala de fato da ditadura, mas as pessoas que são mais curiosas, que leem um livro e vão lá no Google para dar uma pesquisada, né? Eu faço muito isso, assim. Vão descobrir melhor, vão entender um pouquinho mais da história, eu acho muito necessário. Então a gente tem basicamente isso no livro, né? Esses jovens aqui que precisam tomar uma posição de ir embora da Síria, mas estão ali com o coração, com seu patriotismo pesando para a tomada dessa decisão. Será que eles vão conseguir ir embora? É isso que a gente precisa descobrir aqui nesse livro. Muito bom, chorei inúmeras vezes, me emocionei, assim, porque ninguém merece passar por isso. Ninguém mesmo merece passar por isso. O mundo, né, o ser humano merece ser livre, merece ser feliz e merece viver da maneira que lhe convém. Imaginar que uma ditadura, que uma revolução trava a sua vida, tira várias das suas possibilidades, inúmeras delas, tira a sua vida, é muito cruel. Gostei muito, super indico, você já leu, você vai ler, deixa aqui nos comentários, quero muito saber a sua opinião, tá bom? É o que eu tenho para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!